aí, seguidores! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. O vídeo de hoje é mais um devocional e para esse vídeo eu trouxe um texto que está em Provérbios, capítulo 2, versículo 3 e 4, e eu vou ler com vocês. Peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. A Bíblia nos orienta a buscar sabedoria. Mas o que é sabedoria e por que ela é tão importante? Segundo o dicionário, sabedoria é a qualidade da pessoa que é sábia, da pessoa que possui muito conhecimento e é inteligente. A sabedoria também indica que a pessoa tem bom senso, que ela é justa e que tem um comportamento reto. Bom, a Bíblia também fala sobre sabedoria, mas ela fala de sabedoria muito além de um conhecimento intelectual. Vejamos o que Tiago, no capítulo 3, no versículo 17, diz. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Vamos entender melhor o que esse versículo está dizendo, examinando ele por partes. Primeiramente, diz que a sabedoria é pura, pacífica e amável. Aquele que tem a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, ele busca não se meter em brigas, não se meter em confusões, porque ele é uma pessoa pacífica, né? O que a gente vê por aí são muitas pessoas que são muito inteligentes, mas que estão constantemente entrando em brigas, fazendo confusões. Ou então pessoas que são muito inteligentes, mas que não são amáveis, que são arrogantes, orgulhosas, que se sentem superior às outras pessoas só por serem inteligentes. E o que a Bíblia diz a respeito dessas pessoas é que elas não possuem a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, porque essa sabedoria faz com que as pessoas sejam pacíficas e sejam amáveis. Continuando nesse versículo, a gente também lê que a sabedoria é compreensiva. As pessoas que possuem a sabedoria que vem de Deus, elas são compreensivas, elas são capazes de entender as outras pessoas, entender o lado das outras pessoas, e assim fica muito mais fácil também de manter a paz com elas, de não fazer confusão. Outra coisa que fala aqui é que a sabedoria é cheia de misericórdia. As pessoas que possuem sabedoria, elas são misericordiosas, ou seja, elas procuram ser bondosas com as outras pessoas e elas perdoam as outras pessoas. A verdadeira sabedoria também nos faz imparciais. Tá escrito aqui que a sabedoria é imparcial. E o que é ser imparcial? Às vezes a gente escuta que um juiz é muito bom porque ele é imparcial. Bom, no caso do juiz, é mais ou menos assim que acontece. Um juiz tem que julgar uma causa que tem dois lados, duas pessoas, duas histórias. E ele tem que examinar os argumentos, tudo que é colocado ali, as situações, os fatos, e chegar a uma conclusão sobre aquilo, que alguém está certo, alguém vai ser punido e alguém vai sair livre, né? Vai ter a vitória naquela ocasião. E ele não pode escolher pelo que ele acha certo, pelo que ele sente que é certo. Ele tem que examinar com cautela as situações que são mostradas para ele, e independente do sentimento dele, do que ele acha, ele tem que ser justo e decidir pelos fatos. Ele não nega a verdade, ele não pode sacrificar a verdade pelo que ele pensa. Então, ser imparcial é isso, é não sacrificar a verdade por nada, independente da situação, independente se é conveniente sacrificar a verdade, mudar a verdade para que as coisas, deem mais certo para o seu lado. Você tem que ser firme e permanecer, posicionado ali na verdade. E é isso que é ser imparcial. A sabedoria também é sincera. A sinceridade, ela também está relacionada com não mentir e não negar a realidade, não negar a verdade. A sabedoria também nos protege de mentiras e enganos
e nos afasta de pessoas desonestas e falsas. E isso a gente pode ver aqui na continuação, no capítulo 2 de Provérbios, né, no versículo 12, tá escrito assim: assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Versículo 13, pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Versículo 14, pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Versículo 15. Pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Aqui eu listei algumas qualidades que a pessoa que tem a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, possui. E já deu pra ver que são são qualidades muito boas e que vale a pena ter a sabedoria e também ter essas qualidades. Mas eu queria agora falar com vocês a importância de se ter sabedoria. E, primeiramente, a primeira delas é que ela nos livra de fazer o que é mal. E isso tá aqui no versículo 11. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. Versículo 12, e o livrarão de fazer o mal. E por fim, nesse mesmo texto, a gente vê também que a sabedoria nos ajuda a fugir da imoralidade sexual. Isso está escrito aqui no versículo 16. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tenta conquistá-lo com palavras sedutoras. Aqui nesse caso está escrito para um moço, para um menino, né, que ele vai ser capaz de evitar as tentações de uma mulher imoral, mas da mesma forma isso também vale para uma menina, para uma moça. A sabedoria, ela também nos torna capazes, nos dá poder para fugir da imoralidade sexual. Bom, agora que eu falei tantos benefícios que a sabedoria traz para nossa vida, com certeza você deve estar se perguntando: o que eu faço para conseguir ser sábio então? E para sua sorte, eu trouxe aqui alguns ensinamentos que eu também encontrei no livro de Provérbios que vão nos ajudar a conseguir ser pessoas mais sábias. E o primeiro deles está em Provérbios 9, versículo 10, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor. Sobre isso, aliás, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre temor do Senhor. E se você quiser entender melhor sobre esse assunto, depois você dá uma olhadinha lá. Mas temor não é questão de medo. Aqui, temor está se referindo à reverência e a respeito, a reconhecer Jesus, Deus, como Senhor das nossas vidas, andar, viver de acordo com isso. Então, quando nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e vivemos de acordo com isso, nós fazemos nossas escolhas, nós tomamos nossas decisões baseadas na vontade dele, baseadas na palavra dele, nos ensinamentos dele. E assim nós podemos ser pessoas mais sábias, porque ele vai dirigir as nossas escolhas e decisões. O segundo passo para a gente ser pessoas sábias, para a gente receber essa sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, é pedir. No versículo que eu li aqui no início do vídeo, dizia o seguinte: peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Esse versículo foi um versículo escrito por Salomão. E a gente sabe que a história de Salomão orou e pediu a Deus sabedoria. E Deus lhe deu sabedoria, tanto que o tornou o homem mais sábio de todo mundo, o homem mais sábio que já existiu. Então, se nós pedirmos com fé, com sinceridade, Deus nos dará a sabedoria. E eu queria ler também para vocês um texto que está aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. É claro que além de pedir, a gente também tem que tomar uma atitude, a gente tem que fazer a nossa parte. E no versículo que eu li aqui no início também falava isso. Falava: procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Ou seja, para procurar a sabedoria e o entendimento como se procurasse um tesouro escondido. Então, da mesma forma que você iria super empolgado, animado e ambicioso procurar um tesouro de grande valor, você também tem que procurar a sabedoria. Então, você tem que gastar tempo com isso, dedicar seu tempo
e estudar para conseguir a sabedoria também. Você tem que fazer a sua parte. Outra coisa que a gente lê aqui no capítulo 3 de Provérbios, versículo 5, tá escrito o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Versículo 6. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Versículo 7. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Aqui tá falando pra gente não apoiar na nossa própria inteligência, não achar que a gente sabe de tudo. É assim mesmo, a gente tem que ser humilde, de reconhecer que a gente ainda precisa aprender muito, que a gente precisa de sabedoria, que a gente precisa da ajuda de Deus e das pessoas para isso. A gente precisa ser humilde para reconhecer que tem gente que sabe muito mais que a gente, que já viveu muito mais, que já estudou muito mais. Então a gente tem que ouvir essas pessoas, ouvir nossos pais, ouvir nossos líderes, nossos pastores, que são pessoas que são guiadas por Deus e que estudaram já e que viveram muito e que têm experiência para passar pra gente. Não adianta a gente querer saber de tudo, porque a gente vai acabar sendo tolo. Sobre isso, também em Provérbios 3, no versículo 12, diz o seguinte: o Senhor corrige a quem Ele ama. Ou seja, muitas vezes o Senhor vai nos corrigir também e vai usar pessoas para fazer isso, para nos corrigir. E às vezes a gente se sente mal, a correção acaba nos machucando, mas lá na frente ela vai dar frutos, ela vai fazer com que nós nos tornemos pessoas muito mais sábias. Então a gente tem que ser humilde para aceitar a correção dessas pessoas usadas por Deus, aceitar a correção do Senhor, porque é tudo em amor para o nosso crescimento. E é isso. Essas são as dicas, os ensinamentos que eu queria deixar para vocês buscarem a sabedoria e crescerem cada vez mais em graça, em conhecimento na presença do Senhor. E se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado, deixe o seu like, comenta aqui, compartilha com seus amigos, com os desconhecidos, para que mais pessoas venham ouvir essa mensagem, essa palavra e sejam edificadas. E muito obrigada por ter assistido até aqui, que o Senhor te abençoe. Nos siga nas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram e também no Facebook. E é isso, até a próxima, tchauzinho!